Olá, neste vídeo eu quero contar aqui a nova piada que está circulando nas redes sociais, dizendo que o Lula criou o 38º ministério e convidou Marcola para ser o seu ministro. Vamos aqui entender a história. Primeiramente, vou estar compartilhando a tela. O governo Lula transfere Marcola do PCC para Brasília. Segundo o ministro Flávio Dino, transferência realizada nesta quarta-feira, dia 25, cedeu depois de um suposto plano de fuga. Que interessante. Então, existe um suposto plano de fuga e transfere o homem lá de Porto Velho, lá do extremo norte do Brasil, onde ele estava numa penitenciária que ele tinha pouco contato com o crime, ele mal conseguia comandar de lá, uma penitenciária máxima, não tinha como ter plano de fuga lá, não tinha como fugir, podia ter o plano, mas não tinha como fugir. Mas aí inventaram essa desculpa e trouxeram ele para Brasília. E a pergunta que fica é: existia algum acordo com o Marcola e vocês estão cumprindo este acordo? Vocês estavam devendo para ele, estão pagando a dívida, por isso que trouxeram ele. Aí, diante desses fatos, surgiu as piadas, né? O povo começou a fazer piada por aí. O Lula criou o 38º, convidou o Marcola para ser o seu ministro do crime, claro. E o povo fala mesmo. Quero até mostrar também um comentário do Gustavo Gayer. Ele é deputado federal por Goiás. Essa é uma conversa do Marcola com um colega dele, uma conversa que foi interceptada pela Polícia Federal. O Lula, para nós, é bom. Está fazendo o trabalho dele, ninguém está citando, cara, parabenizando. Ele é um excelente senador, ele jamais faria qualquer coisa. Pelo menos isso a gente concorda, né? Eles que disseram, o ladrão. Sempre o PT lutando pelos criminosos. Se for traficante internacional, eles lutam pelos direitos deles. Mas se forem pessoas, senhorinhas, pedindo por liberdade e democracia, aí tem que ser preso como escravo e nunca mais ver a luz do dia, não é mesmo? E o PT tem um pezinho no... Se eu entendi direito, pela conexão, o PT tem um pezinho no judiciário, né? Eu interrompi aqui, mas você pode assistir o Gustavo Gar, esse vídeo dele, ele faz esse comentário. Eu sigo esse deputado, ele todo dia ele posta alguma coisa lá sobre os bastidores de Brasília, então ele conta o que está acontecendo lá na política brasileira. É bem interessante os vídeos dele, sigam ele, recomendo. E, inclusive, neste vídeo aí que ele fez, ele lembra que o advogado, por exemplo, do Lula, é o mesmo advogado que faz a lavagem do dinheiro do PCC, que também é um pouco o advogado, não, o contador do Lula, que é o mesmo ali contador do PCC. Assiste o vídeo dele. Ele lembra por exemplo, da festa que fizeram nos presídios, nos lugares de tráfico, quando o Lula passou o Bolsonaro na contagem dos votos. E ele lembra que isso ele contava antes dele ser eleito
E as pessoas falavam que eram fake news. Inclusive, teve até seu canal bloqueado por fake news. Agora, a gente percebemos que não era fake news, que o que era se falado antes da ligação do PT com o PCC, com o crime organizado, nós vamos ver que isso está ocorrendo de fato. E cada vez mais que passar esse governo, nós vamos perceber os fatos ocorrendo, os fatos ocorrendo. Eu até lembrei, eu coloquei aqui, do lado aqui, este livro aqui, eu li ele aqui em 2017, faz um bom tempo já, A Nova Era e a Revolução Cultural, do Olavo de Carvalho. Quem fala muito do Olavo de Carvalho, mal dele, não, é porque não lê. Se você lê, né, você vai ver que que ele tem muita coisa interessante. Neste livro aqui mesmo, por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele fala de como que surgiu o Comando Vermelho. E ele mostra que os criminosos no Brasil eram extremamente desorganizados. E a esquerda ensinou eles a se organizarem, a se profissionalizarem. E infelizmente, nós temos essas organizações criminosas, graças às aulas que eles tiveram desse povo da esquerda, que ele mostra. Ele também fala aqui sobre o Foro de São Paulo, quando Lula, Hugo Chávez, Fidel Castro estavam se reunindo para formar esse foro. As Farc também estava presente, também organizou, e também fez parte do Foro de São Paulo, faz parte do Foro de São Paulo. E quando Lula foi presidente, aqui o Olavo mostra como que o Lula facilitou, ajudou para que as Farc tivessem o monopólio do tráfico de drogas, como que o Lula ajudou, né, a fazer esse tráfico aqui na época que ele foi presidente. Ele mandava a polícia prender outras organizações e deixar as Farc correr livremente aqui pelo Brasil, já que o Brasil é uma rota. Quero ler até um pedacinho aqui do livro, porque um povo conservador vota em candidatos comunistas, ele explicando. Não tem a menor ideia das consequências do seu voto. Vou repetir aqui. Quem vota em comunista não tem a menor ideia das consequências do seu voto. Eu conheço muita gente de bem que votou no L por falta de conhecimento, por falta de ler, falta de leitura. E, infelizmente, agora, não somente eles vão colher o fruto do seu erro, mas nós também sofreremos os frutos dos erros de quem votou nessa organização. Porque eu falo que o PT não é um partido político, o PT é uma organização enrustida de partido político. Infelizmente, todos vamos sofrer as consequências. O conselho que eu deixo é: vamos ler mais, vamos estudar mais, para nós aprendermos a não colocarmos pessoas envolvidas com o crime organizado controlando, dirigindo o nosso país. Porque, de repente, talvez nós não tenhamos mais uma segunda chance. Talvez eles controlem o poder do país, como o Hugo Chávez fez na Venezuela, e não saiu mais desde então, transformando a Venezuela num país pobre, né? Infelizmente. Que nós ainda tenhamos uma chance de corrigir o nosso erro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha ele com seus amigos para que outras pessoas também possam saber. Um abraço para todos.